Copa do Mundo chegando, bora torcer galera. Vem, Hexa. Copa do Mundo chegando, bora torcer galera. Vem, Hexa. Bom dia, região! O assunto do nosso telejornal de hoje é Cubatão, o antigo Vale da Morte. Cubatão originou-se na primeira metade do século XVIII, em 1833 a 1841. Ele pertenceu a Santos por um período anteriormente. Nessa temporada, a cidade se encontrava com muita poluição, por conta da presença das indústrias e refinarias naquele local. Muitas vidas foram afetadas por esses impactos biológicos, com casos gravíssimos de saúde, como problemas respiratórios. Por isso, Cubatão ficou conhecido como Vale da Morte. Na década de 1920, começaram a fazer algumas indústrias, como exemplo, a usina Light e da Companhia Santista de Papel. Em 1940, teve a construção da vinha Anchieta, havendo também a implantação da refinaria Presidentes Bernardes, inaugurada em 1955, e da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, atual Usiminas, em 1959. Bom, com essas informações, podemos perceber que no momento em que Cubatão estava passando por essa popularização industrial, o país em si estava se industrializando. Vale destacar que esse processo industrial aconteceu antes da Lei do Controle de Poluição do Estado de São Paulo entrar em vigor, em 1976, visto que na década de 60, Cubatão já contava com 18 grandes indústrias. Uma consequência de todos esses fatos seria um grande prejuízo ambiental, pois todas as empresas que aqui trabalhavam, refinarias, uma siderúrgica e fertilizantes e produtos químicos, emitiam grandes quantidades de gases poluentes prejudiciais, deixando o ar denso e odoro. Tais características que acarretaram uma série de prejuízos. Muitos pássaros que aqui viviam antes saíram da vista dos moradores que aqui estiveram nesse grande momento de poluição. Agora estaremos passando para a Heloísa, que está ao vivo com a nossa entrevistada Eli Vodi. Entendido, Ju. Hoje estamos aqui com a Eli Vodi, que vai contar um pouco sobre o Vale da Morte. E a pergunta que eu lhe faço é: como foi sua vinda aqui para o Vale da Morte e atual Cubatão? Olha, a minha vinda para aqui é quando meu esposo, a gente morava no Casqueiro, para ficar mais próximo do serviço. Aí ele veio aqui na casa do colega dele, tinha uma casa vendendo aqui, aí ele comprou a casa para a gente ficar mais próximo do serviço, né? E como foi sua vida aqui no Vale da Morte? Ai, daquela época, minha filha, foi um sofrimento, porque eu não me acostumei aqui, por causa que tinha muita poluição, muito gás, muita fedor de gás. A gente amanhecia o dia com dor de cabeça e anoitecia com dor de cabeça. Então, aqui, para a gente dormir à noite, eu tinha que molhar pano, pôr debaixo da porta, da janela, né, por causa do cheiro do gás, que era muito forte. A gente lavava os quintal, quando amanhecia o dia, amanhecia tudo chuvisquinho de preto da poluição e aquela cera colenta no pé da gente, que o chinelo ficava tudo preto da poluição. Era muita poluição naquela época, viu? Porque todas essas empresas soltavam esse gás, essas turbinas de gás, jogar tudo para a atmosfera, né? Isso. E aí, ó, aqueles tubos de fumaça aqui era horroroso. Olha, me levou anos, mas não acostumei. Agora sim, agora tá melhor, né? Você conhece alguém que foi afetado por essa poluição? Olha, conhecer de vista eu conheci naquela época, só não sei bem do nome das pessoas, mas assim, que era no mesmo bairro, né, que nasceram, né? Teve muita gente que foi afetada, muitas mães perderam os filhos, né, que nasceu sem cérebro, outros nasceu deformado, né, outros nasceu sem mão, outros sem dedinho, outros mal formados, mas graças a que tem uma maioria não sobreviveu, né? Porque a mãe já fica com os filhos defeituosos, né? Só não sei do nome, né? Mas conheci, era do mesmo bairro, né? A gente fez uma pesquisa que as notícias falavam que o céu ficava com uma certa coloração. Isso era verdade? Era verdade.
Era não, era verdade sim mesmo, porque muitas fábricas, todas elas soltavam as fumaças, então formava aquelas nuvens. Nuvem preta, nuvem branca, aquelas meia amarela, né? De tanta poluição, quer dizer, olha quantas fábricas da Cosipa até chegar aqui na Estirene, todo o dia e noite ela soltando aquela fumaça. Naquela época não tinha controle, não tinha filtro. Depois que elas começaram a ser multadas, aí o meio ambiente começou a pedir para elas pôr filtro, para começou a melhorar. Após ouvir os relatos da dona Livodi, conseguimos perceber que, com as indústrias emitindo uma grande quantidade de gás poluentes, o meio ambiente é prejudicado constantemente por essas ações. A própria indústria é afetada diretamente e indiretamente por sua negligência, exemplificando-se uma indústria que possui a madeira como principal recurso para suas atividades e a mesma não se preocupa com o meio ambiente, certamente a matéria-prima da produção irá se extinguir ou ficará escassa em algum momento. Interrompemos a nossa programação para os comerciais dos nossos patrocinadores. Voltamos após 2 minutos. Nossa, como eu queria ter cabelo agora. Ter pouco cabelo é complicado. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais. Faria de tudo pra ter esse cabelo. Você que é careca, calvo e não tem nem um pouquinho de cabelo na cabeça, nós apresentamos O pote d'água milagrosa do Vale Verde. Ligue. Trabalho, é TCC, um monte de coisa pra fazer, não aguento mais. A gente não tem tempo nem pra respirar. Nossa, cara, verdade. Você que é estudante da ETEC e não tem tempo nem para respirar, nós temos a solução para você. Pote de ar sem agrotóxicos. Com uma cheirada, você não precisa respirar pelo resto do dia. Por apenas R$ 9,99. Ligue para 99728452. Os produtos da KK Company são sempre testados e aprovados por cientistas. Compre KH. Bom dia, região! Nós estaremos agora com o entrevistado lá do Vale Verde, que ele vai estar contando como era a relação da Cosipa com o meio ambiente. Quando eu entrei na Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, em 1986, né, eu encontrei uma empresa sem controle, tá, do lixo industrial que ele jogava no meio ambiente, né? A gente podia ver que existia poluição tanto no local de trabalho como ao nosso redor, né, no nosso caminho, né? E a gente, naquela época, via muito comentar sobre o que acontecia no meio ambiente, com as famílias que moravam próximas a essas indústrias, como a Vila Paris, como o Vale do Quilombo, né, que a gente ouvia muito falar, né, que existia doenças que era por causa desse benefício que as empresas soltavam no meio ambiente. O meu local de trabalho, por exemplo, não tinha organização, nem no vestiário, nem na área de trabalho, nem nas bancadas de serviço, nos lugares onde lavava motor, tá? Com o tempo, foi melhorando por causa da pressão que as pessoas faziam, as pessoas da área empresarial, as pessoas que trabalhavam com reportagem, as pessoas que se preocupavam com isso, né? Então, com essa pressão, né, foi aumentando e se tornou uma coisa até internacional, fora do nosso país, né? E naquela época foi conhecido como Vale da Morte, todo Cubatão, né? Por causa de casos de nascimento de crianças com problemas, né, que nascia incompleta, né? Então, com muita pressão, foi criado uma coisa internacional chamada ISO, que obrigava a empresa que quisesse vender a ter qualidade com o meio ambiente. E foi com isso que começou a melhorar, né, o meio ambiente de Cubatão.
Através desse simples exemplo do cotidiano e com o nosso entrevistado, compreendemos a importância de uma indústria possuir planos e caminhos para que haja um uso sustentável dos recursos naturais e também para que ele venha a arcar com as suas responsabilidades ambientais. Esse ato de preocupação e consciência com o meio ambiente faz parte do princípio do direito ambiental, fundamentado na Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225 da Constituição Federal, de 1988. Após ouvir tudo isso, podemos citar como um exemplo das consequências trazidas pela imprudência e o descuido com o meio ambiente por parte das indústrias, o ocorrido que sucedeu na antiga Vila Socó. Fato esse que assombra até os dias de hoje a história da cidade. Há 38 anos, no dia 24 de fevereiro de 1984, um incêndio sem precedentes na história do país atingiu a Vila Socó, hoje Vila São José, em Cubatão. O incêndio foi causado por um vazamento de combustíveis de oleodutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal portuário da Lemoa. Agora estaremos ouvindo uma matéria com um dos sobreviventes do acontecido. As maiores tragédias da Baixada Santista, eu tinha 7 anos na época, né? Graças a Deus ninguém da minha família se machucou, graças a Deus a gente conseguiu sair a tempo, viemos correndo pela linha do trem com fogo ardendo nas costas. E engraçado que teve uma cena que o meu irmão, ele estava com a minha irmã na cacunda e ele não sentia o peso dela na cacunda, tamanho a preocupação que ele estava. E ele perguntou, cadê a minha irmã, cadê a minha irmã? E a minha irmã na cacunda dele, para você ver como que estava difícil aquele dia. E nós corremos muito pela linha do trem, corremos muito. Chegamos até o centro de Cubatão, né? Viemos correndo da Vila Socó, né? Hoje Vila São José, o conjunto habitacional Vila São José. E viemos correndo até o centro da cidade, né? Chegamos no centro, a gente foi abordado. Fomos colocados no centro esportivo, fomos levados para lá, onde ficamos muito tempo lá, né? Foi uma situação bem delicada, bem complicada, porque aí você já não tinha o banheiro da sua casa para usar, né? Você já dependia de usar o banheiro com outras pessoas. As pessoas, às vezes, perdem um senso em meio a uma tragédia, né? Então roubavam os nossos colchões à noite e praticamente você não dormia, né? Foram quase 3 meses dentro de um ginásio, onde a madrinha do meu irmão soube que nós estávamos lá e foi lá e resgatou a gente. Mas foi um dia que a gente procura não lembrar muito, né? Mas quando lembra também com uma certa felicidade, porque a gente conseguiu escapar. Graças a Deus a gente conseguiu escapar. Depois de muitos acontecimentos, Cubatão conseguiu se reerguer de sua situação adversa. E agora não é mais a cidade poluída, como era no antigo Vale da Morte, segundo os dados de 2014 da Organização Mundial de Saúde. Mas a ONU alerta que o perigo para a população local não está de todo eliminado e necessita de supervisão constante. Felizmente, toda essa luta da cidade visando um futuro melhor para a população deixou um grande aprendizado para todos. Atualmente, existem indústrias localizadas em Cubatão, portando planos de sustentabilidade, reflorestamento e tantos outros. Tal como a indústria Petrobras, que em seu plano de sustentabilidade visa a resiliência climática e a transição para a economia de baixo carbono e também a prevenção de acidentes e vazamentos. O presidente e o diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade entraram no plano de sustentabilidade da Petrobras a seguinte fala: priorizamos o desenvolvimento de iniciativas de impacto que contribuam para a solução de problemas sociais ou ambientais, envolvendo oportunidades de atuação junto ao nosso público de interesse. Estamos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde estamos e com o aumento da qualidade de vida de toda a sociedade, respeitando os direitos humanos e o meio ambiente.
Para finalizar o nosso telejornal, gostaríamos de deixar uma frase de Mahatma Gandhi. A terra pode oferecer o suficiente para satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Tenham todos um bom dia. Por isso, Cubatão foi conhecido como Vale da Morte. Passou na câmera. Uma consequência de todos esses fatos seria um pequeno... Não acredito. Ai, Heloísa. Não acredito, que ódio. Vai. Todos têm direito ao meio ambiente. Não! Todos têm direito a... Por apenas R$9,99. Faz isso. Uau! Aí coloca uns cálculos, tipo 1 mais 1, 2 mais 2. Gostei dele, Camila. Ele é legal, ele, maluco. Olha o boot dele, ó. All-Starzinho. Outfit. Ó. Você vai botar isso nos erros.